Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli, que energia que eu recebi nessas últimas horas depois que saiu o tão aguardado momento da prova, a data que parece que não ia ser mais em 2019, eu já estava desacreditado 2 anos depois, mas agora a gente vai com tudo para a provinha do TJ do Paraná e eu separei esse bloco especial dentro do nosso curso regular, tanto de atualidades quanto de temas de redação. Vou falar um pouquinho aí da questão da temática de redação da sua prova também, para tranquilizá-los, para trazer aquela paz, para olhar no fundo dos seus olhos e dizer: com esse nosso projeto você vai ter o escudo necessário para enfrentar a sua prova. Vai por mim, a gente está falando de CESP-NB, a gente está falando de banca séria, a gente está falando de uma banca que já trabalhamos há alguns anos. Então vem comigo, confiança nesses temas, confiança no seu rabisco. Pega o seu papel, separa aí, tem o nosso materialzinho aqui dessa aula, das outras aulas, mas eu nunca substituo a minha própria anotação. O rabisco daquilo que eu vou falar, daquela amarração que eu vou estabelecer, daquela intersecção de temas que eu vou produzir aqui, faça da sua forma, faça acontecer. Acredita em mim e vamos para essa aula que eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai mudar a sua visão sobre atualidades. Quem fala aqui para vocês é alguém que já trabalha há algum tempo com atualidades. Então, eu sempre peço para o meu aluno, confie nos temas que eu vou trazer. Confie no que eu vou falar para você. Tenha essa convicção. Primeiro que a gente acaba vibrando numa mesma energia, isso é sensacional, né? Cria-se aqui uma conspiração favorável, se você acredita. E segundo, que você já vai otimizar os seus estudos. Você já vai ganhar tempo. A gente tem a prova marcada dia 22 de setembro e não tem muito tempo até lá. Então vamos dar a melhor forma para os nossos estudos. Beleza, galera? Confia em mim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá então, a gente está falando de banca CESP-NB, estou falando aqui de uma das bancas mais conteudistas. Vou começar colocando aqui, ó, conteudistas. Como assim, professor, conteudistas? Ela gosta das grandes temáticas, temas internacionais. Hoje, nesse bloco, eu vou falar sobre a realidade do Paraná. Eu vou garantir aqui que a gente acerte uma questão ou duas questões que versem sobre o Paraná. Eu preciso garantir isso para você. Ah, professor, mas eu não sou do Paraná, eu tenho uma grande dificuldade. Vai por mim, o que eu falar aqui é o que cai em prova. Acredite nisso, eu também não sou do Paraná, mas eu estudei para te ajudar. Eu fiz esse processo de filtro para você saber exatamente informações que a banca costuma cobrar. Então é um mapeamento, não é uma visão dispersa e aleatória, beleza? Vai por mim que vai dar tudo certo. Então a banca gosta muito de temas internacionais e em outros instantes eu vou resolver exercícios. Já vou colocar aqui para você, ó. Já vou colocar aqui para você, depois não fala que eu não avisei, tá? Crise humanitária de refugiados. Humanitária de refugiados. Vai ter uma questão na sua prova de crise humanitária de refugiados Acnur. Aqui no nosso curso de atualidades, volta na aula que eu falo sobre isso, que eu já atualizei os dados mais recentes de junho de 2019. É um dos troncos temáticos mais recorrentes no CESP-NB, beleza? Feito isso, a banca sempre seleciona questões do local da prova. Ela gosta disso, principalmente porque o edital dá esse aval. O edital torna possível esse tipo de questionamento. Então volta aqui comigo, porque além desses temas internacionais, como a gente está falando do Paraná, vai ter algo local. E algo local, gente, não necessariamente um recorte, pode ser também. Vou preparar você para um recorte. O que é um recorte, professor? Um fato. Eu trouxe aqui uma reunião de informações sobre o Paraná, sobre algumas cidades do Paraná, com destaque para a capital, Curitiba, para que você tenha essa blindagem. Mas eu vou também garantir a você que, se a questão for conceitual ou teórica, você também estará preparado para responder. Então, além desse recorte, além do fato, pode aparecer algo teórico. Salta para cá comigo. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aquele momento merchan, né? Se você gostou dessa nossa aula até aqui,
Se não gostou, assiste até o fim que você vai gostar. Mas vai lá nas nossas redes sociais, segue, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, é sempre muito importante. Aqui no YouTube, lá no meu perfil do Instagram, tem muita dica rolando, convida um colega seu. Enfim, na nossa página do Face, lá no site tem muito material. Vai ser sempre uma honra tê-los acompanhando aqui o nosso trabalho, beleza? Atualidades, está aqui o edital, ó. Então vamos para o edital. Noções gerais sobre temas da vida econômica, política, cultural do Paraná, do Brasil e do mundo. Ah, beleza, professor. Ele quer falar aqui, ó, eu sempre digo que essa é uma dor do professor de atualidades, por isso que a gente tinha que ganhar mais, tá, gente? Eu me sensibilizo com os meus colegas professores de atualidades que a gente deveria ganhar mais, porque a prova pode cobrar tudo, meu filho, tudo, exatamente tudo, do Paraná ao Brasil, passando pelo mundo, meu amigo, não é fácil não, mas vai dar tudo certo. O debate sobre políticas públicas para o meio ambiente, saúde, educação, trabalho, segurança, assistência social e juventude. Ética e cidadania. Ai, professor, não sei ética, não se preocupe. São questões amplamente interpretativas. Faça o uso da língua portuguesa, arrase na sua capacidade de interpretação, que questões de ética são muito tranquilas. Ele não vai na profundidade filosófica, etimológica, antropológica, sociológica dos conceitos em si. Ele quer saber ali das questões comportamentais do convívio, de situações que envolvam ali a harmonia social. Tranquilidade, não se preocupe com essa. Aspectos relevantes das relações entre estados e povos. Gente, só para você ficar bem tranquilo, eu queria que você entendesse que esse edital é um edital genericão de atualidades. Geralmente é isso que a banca faz, e aí ela pode trazer uma questão sobre Mercosul, pode falar sobre crise na Venezuela, pode falar sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China, pode trazer um fato sobre a economia do Paraná, pode falar sobre questões geográficas do Paraná, pode trazer um resgate histórico do Paraná, pode fazer o que ela quiser, certo? Então, o edital, na verdade, é sempre aquilo que eu leio, beleza? Por desencargo de consciência, tá? Tranquilo, vamos em frente, vamos continuar o trabalho com os troncos temáticos. E aqui eu listo para vocês o que esperar de atualidades na banca. Lembra aqui que eu estou falando do CESP, Sebrasp e NB. Vamos esperar então questões conteudistas. E aqui a gente pode dividir a questão. Ela pode ter o fato em si, um acontecimento, sempre algo atual, obviamente, né? Atual, ela pode ter um conceito como pré-requisito, que aqui eu exemplifico como sendo base teórica. Exemplo, ela não quer saber do PIB do Paraná, mas ela quer saber o que é o PIB. Beleza, aí bugou. Aí vamos separar o garoto do homem, a menina da mulher. Porque o cara sabe ali que o desempenho do PIB do Paraná é um dos melhores do Brasil. Sabe que o Brasil teve um resultado favorável em 2018 de 1,1%. Mas ele não sabe o que é PIB. Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas ao longo de um ano em um país, que é um dos grandes termômetros da economia. Serve aí para estabelecer o comparativo entre as nações. Você sabia, por exemplo, que o PIB da China vem sofrendo quedas consideráveis, mas ainda assim está lá na casa acima dos 6%? Pronto, isso é a questão que vai na base teórica no conceito. E pode ter aquela questão que é a complexa. Por quê, professor? Porque ela junta tudo. Ela junta fato mais conceito, beleza? Lembra que nós temos uma escala hierárquica. Temos aqui em cima os temas internacionais. Temos aqui os temas nacionais, pensando no Brasil, tira o Paraná, porque nessa dimensão aqui, ó, a gente vai trabalhar com questões locais, que é o grande objetivo dessa nossa aula. Com esse nosso bloco de cerca aqui de 50 minutos, eu vou fechar essa questão local, tá? Vocês vão estar tranquilos para responder questões sobre o Paraná. Nada melhor do que a gente começar aqui conhecendo um pouquinho do Paraná. Vamos garantir ali aquela questão básica. O CESP tem muito disso numa questão de múltipla escolha, de trazer itens. E ali o cara, né, tem aquela grande dificuldade de julgar os itens. Um tá certo, não sei, meu Deus, essa palavra aqui que é. Então vamos conhecer o Paraná. Vem comigo, retirado do site do IBGE.
Paraná, quem nasce no Paraná, paranaense. Oh, professor. Capital, Curitiba. Lembre-se que a capital é Curitiba porque o time é o Coritiba, tá? Não vamos errar isso também. Governador Carlos Roberto Massa Júnior é o Ratinho Júnior. Isso mesmo, beleza, eleito aí na última eleição. População do último censo. Censo de 2010, lembra que a gente vai ter um censo em 2020, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O dado oficial é o censo de 2010, mas existem as estimativas. Em 2010, mais de 10 milhões de habitantes. Em 2018, mais de 11 milhões de habitantes. Uma densidade demográfica de 52 habitantes por quilômetros quadrados. Um total de veículo, mais de 7 milhões de veículos. E isso tem tudo a ver com, por exemplo, um tema de redação que fale sobre mobilidade urbana, que fale sobre trânsito, que fale sobre violência no trânsito, que fale sobre imprudência, que fale sobre comportamento no trânsito, que fale sobre poluição. Olha o tema de redação pintando aqui nas nossas aulas de atualidades. Ah, professor, mas eu vi no edital que é um conhecimento específico de língua portuguesa. Perfeito, da outra vez também veio isso. Tudo bem que não era o CESP, mas tranquilo, veio uma questão sobre justiça com as próprias mãos, violência generalizada. Então vai por mim, a tendência é que venha uma questão da atualidade para você responder. Beleza? Tranquilo, até aqui nenhum segredo. Curitiba, capital. Falei de Curitiba, só vamos pontuar aqui. Vai que, né? Vai que me cair se eu falar, o professor não falou isso na aula, gente. Curitiba significa muitos pinheiros, pinheiral. O tronco G e o tronco Tupi-Guarani eram os grupos indígenas existentes na região de Curitiba na ocasião do descobrimento, né? Aquele famoso descobrimento do Brasil. A gente sabe que, historicamente, o estado do Paraná passou por diferentes ciclos que movimentaram a economia, dando a atual forma de uma das áreas de maior qualidade de vida do Brasil, uma das áreas de maior miscigenação, com diferentes traços culturais, com um DNA realmente eclético, que carrega consigo, nessa sua caracterização do fenotípico, assim como na culinária, nas tradições e em tudo que incorpora a dimensão cultural. Essa é a fotografia do Paraná. Segue comigo aqui. População, então, do último censo. Falei para vocês do último censo, 2010, pouco mais de 10 milhões de habitantes. Na comparação com os outros estados, aparece aqui na posição de número 6. Aqui eu trago, inclusive, os outros estados. Só não esqueça que aqui está o Paraná, certo? Vizinho aqui de Santa Catarina, vizinho aqui também de São Paulo e vizinho aqui do Mato Grosso do Sul. Densidade já falei, total de veículos já falei. Segue comigo. A população predominantemente urbana está aqui, ó. Então, desse dado do censo de 2010, não me canso de falar, nós temos quase 9 milhões vivendo na zona urbana, certo? Enquanto uma menor parte, pouco mais de 1,5 milhão, vivendo na zona rural. Lógico que isso pode aparecer dentro da sua prova, como a problemática da macrocefalia urbana, que nada mais é do que o crescimento desordenado de algumas cidades, que vai explicar processos, né, problemáticos de infraestrutura, processos problemáticos de deslocamento, de mobilidade, etc., ainda que o Paraná seja uma das áreas mais bem assistidas, se a gente pensar no contexto global, no contexto nacional, beleza? Segue comigo, vamos falar de educação. Educação que também tem aí índices a serem comemorados. O IDEB, que é um dos parâmetros nacionais de avaliação, nos anos iniciais no Fundamental nota 6,3, nos anos finais 4,7. Matrículas no ensino fundamental superam 1.400.000, no ensino médio mais de 420 mil, docentes mais de 83 mil no ensino fundamental. 33 mil no ensino médio. Número de estabelecimentos de ensino fundamental, mais de 6 mil. Estabelecimentos de ensino médio, mais de 2 mil. Seguindo aqui comigo, índice de desenvolvimento humano, um dos parâmetros que vai medir lá saúde, vai medir lá renda, vai medir lá educação, saúde, expectativa de vida, longevidade, renda per capita, educação, o tempo, né, a taxa de escolaridade, tempo em média que as pessoas frequentam aí a sua trajetória escolar. O contexto paranaense, mais uma vez, aparece aqui com
um brilhantismo nessa perspectiva, né? Tem muito a comemorar se a gente comparar com outras realidades mais problemáticas de caráter inferiorizado no contexto nacional por N motivos. Então tá aqui comparando com os outros estados, as outras unidades federativas, o estado do Paraná aparece na 5ª colocação. Receitas orçamentárias que superam a casa desse número que eu não sei nem falar, né? E as despesas que também são bastante intensas, diga-se de passagem. Vamos falar um pouquinho do trabalho e rendimento. Isso daqui me importa muito. Isso daqui me importa muito. Isso daqui é a questão da sua prova, a questão da prova. Por quê, professor? Porque eu não sei te dizer a motivação, a justificativa, a causa, a razão ou circunstância que faz os examinadores do CESP gostarem muito de economia, muito. E eles gostam muito dessa leitura mais técnica da economia. Tá? Gostam muito assim desses detalhes capciosos. E por isso que eu separei esse slide com muita atenção para você. Vem comigo aqui. O rendimento mensal domiciliar per capita do Paraná. Mensal, tá? R$ 1.607. Entre os estados, o Paraná está na 6ª posição. Tem aí uma média menor do que o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ah, professor, pode ser que a banca crie essa confusão com os outros estados da região sul? Com toda certeza. Da região sul, aqui está, o Paraná é o pior. Tudo bem que a diferença é pequena. Se eu olhar aqui para Santa Catarina, 1.660, Rio Grande do Sul, 1.705. Mas, segundo dados do IBGE de 2018, o rendimento mensal domiciliar per capita é o menor da região sul no Paraná. Tudo bem? Ainda assim, vem acontecendo um aumento, se a gente comparar lá de 2015, eu vou colocar aqui, cadê minha caneta? De 2015 a 2018, esse aumento chega aí por volta de R$ 366, tá? Um aumento de R$ 366. Eu até trago alguns outros anos aqui, ó. 2017 era de 1.472, em 2016, 1.398. A média do Brasil em 2018 ficou em 1.373, ou seja, o estado do Paraná está acima da média nacional. Tudo bem, gente? Ah, professor, o que pode cair? Pode ser que a banca questione qual a posição com relação a esse rendimento mensal médio domiciliar. A gente está falando dos domicílios. Tudo bem? Sistematiza aqui comigo, então, para não esquecer. No IDH, tendo como parâmetro o ano de 2010, 0,749. Número de agências, mais de 1.500. Total de depósitos que supera a casa dos 47 trilhões. Se não me falha a memória, esse é o nome desse número. Não sou muito bom em números. Feito isso, a gente vai para esse tema da sua prova. Falei então que o CESP adora economia, gosta muito de questões sobre economia, e aqui a gente vai fechar isso já. Por quê? Porque dados do IBGE são sempre referência na sua preparação. Primeiro porque são dados concretos, fidedignos, que nascem de um mapeamento prévio de estudo de elementos empíricos devidamente comprovados, tá? Então, numa era de negação da ciência, anti-intelectualismo, anti-vacina, terapias alternativas, de negação do movimento da Terra, ou melhor, da aceitação do terraplanismo, vamos confiar nos dados. E esse dado é muito rico para entender o dinamismo econômico do Paraná. Vem comigo aqui, então. Paraná é o estado com maior crescimento na produção industrial em 2019, segundo dados do IBGE, avaliando o período de janeiro a maio. A alta no setor industrial supera a casa dos 10%. Eu quero muito, gente, muito, que você entenda que o setor industrial, porque a banca gosta de derrubar o candidato despreparado, e vai ser despreparado quem não assistiu essa nossa aula, é o setor secundário da economia. Secundário, tá? Por quê? Porque ela gosta de fazer esse jogo, ela vai lá e fala que o setor terciário teve a maior alta no Paraná. E setor terciário é comércio e prestação de serviços. Aqui eu estou falando da indústria, setor secundário, beleza? Garante essa informação para não errar uma questão
fácil. Então tá lá, o Paraná foi o estado com maior crescimento nos 5 primeiros meses de 2019, isso que é uma pesquisa do IBGE, explicita aí o dado de mais de 10% com relação ao mesmo período de 2018. Nesse mesmo período, a produção do Brasil registrou queda de 0,7%. Então vamos lá, Brasil, queda de 0,7%. Paraná, alta de 10,4%. Grava essa média brasileira. Por quê? Porque isso dá um brilhantismo, isso dá uma luz ainda maior para o resultado do Paraná, já que o Brasil como um todo registrou queda no setor secundário, no setor da indústria. Grava isso. O PIB brasileiro no primeiro trimestre teve uma queda de 0,2%. As projeções internacionais, o FMI, por exemplo, já reduziu por vezes aquela expectativa ampla do início do ano e o PIB tende a ficar nas projeções mais recentes do FMI na casa do 0,8%. PIB do Brasil. Então, o que a gente tem? Essas variáveis econômicas com enorme peso para a gente entender o dinamismo da economia, tanto local quanto nacional. Beleza? Continua comigo aqui para fechar. Então, tá lá que, segundo o IBGE, justificativa. Vamos lá. Justificativa. Justificativa para quê, professor? Para elevação. E, amigão, não vai aqui ficar no conhecimento limitado. Eu li a manchete e gravei que o Paraná teve o maior crescimento da produção industrial nos 5 primeiros meses de 2019. Não é o suficiente para acertar uma questão do CESP. Tá? Não é o suficiente. Você tem que saber, então, que a produção de carros, caminhões, máquinas agrícolas, reboques e carnes, isso nas indústrias paranaenses, foi responsável por esse impulsionamento. Tudo bem? Vale destacar que nós temos, então, uma atividade industrial associada, inclusive, aqui à agricultura já. Eu vou falar, por isso tem que assistir esse bloco até o final, por isso que você tem que deixar aqui a sua curtida, porque eu pensei na arquitetura dessa aula para mostrar por que a agricultura também é de elevada importância para o Paraná e está lá no brasão, está na bandeira, né? Essa raiz na agropecuária. Continua comigo aqui então, entendeu esse recorte? Garante esse slide, tira uma foto, coloca na frente do vaso sanitário da sua casa, no espelho do banheiro, no teto do seu quarto, só não deixa de estudar essa evolução no setor industrial. Vamos falar um pouquinho agora de Curitiba. Curitiba tem segunda maior geração de empregos formais do país entre janeiro e maio. Curitiba ficou apenas atrás de São Paulo. Isso também pode cair dados do Ministério da Economia. Nos 5 primeiros meses de 2019, a capital paranaense criou mais de 11 mil vagas, certo? Vale destacar que São Paulo criou aí quase 3 vezes mais, né? Ou 3 vezes mais, 31,7 mil empregos. Curitiba foi responsável por quase 40% das vagas criadas no Paraná e esse é o melhor desempenho dos últimos 5 anos. Essas comparações, gente, essas projeções, isso também cai com muita força, certo? Cai com muita força. Olha o destaque aqui para o setor de serviços que empregou quase 8 mil novos trabalhadores em Curitiba, o que corresponde a 70% das novas vagas. Quer ver que legal? Quer ver que legal? Setor de serviços. Serviços e comércio, prestação de serviços e comércio. Eu estou falando aqui do setor terciário da economia, terciário. Beleza, professor, agora a gente amarrou, agora a gente lacrou, agora a gente estabeleceu esse lado a lado do setor secundário e setor industrial, recorde aí também dos últimos períodos dentro do contexto paranaense, e eu falo aqui mais uma vez do fomento ao setor terciário. Com isso, vamos seguir, vamos para uma legislação também de impacto para as contas, para o caixa. A gente está falando aqui, mais uma vez, de valores. E isso é sempre muito polêmico, sempre muito delicado. Governador Ratinho Júnior sancionou uma lei congelando os salários do primeiro escalão do Paraná. Ai, que dó, gente. Agora para tudo aqui.
Eu tô aqui hoje nessa noite, invadindo uma noite aqui para gravar esse bloco, para jogar aí, para ajudar o pessoal. Tenho certeza que você talvez estudou o dia inteiro, talvez trabalhou, cuidou de casa, saiu, pagou uma conta, se desdobrou e olha que dó de congelar o salário deles que eu vou ficar agora. Vem comigo para você entender. Os salários do governador, vice e de secretários do Paraná ficarão congelados até 2022, conforme essa lei sancionada pelo Ratinho Júnior. Gente, grava que ele é do PSD, tá? Pode aparecer, as bancas gostam disso. Esse projeto nasceu dos deputados. Aclamação do povo, né? Os representantes do povo na concepção estadual. A voz do povo, né? O povo quer isso. Agora olha aqui. Com isso, não será aplicado o reajuste de mais de 16% concedido pelo Senado aos ministros do STF. Esse salário de primeiro escalão é atrelado ao subsídio dos magistrados da Suprema Corte, que é de nada mais, nada menos de R$ 39.200. Exemplificando, o governador do Paraná atualmente recebe mensalmente R$ 33,7 mil, que é o teto no estado. Por lei, o percentual da remuneração do vice e dos secretários é fixado entre 95% e 70% desse valor. Que dó que eu tô que congelaram o salário deles. Então dá para perceber aí que esse salário já é acima de grande parte da população brasileira, grande parte da população mundial no país que ainda convive com a problemática da fome, que ainda assiste uma ampla estratificação e desigualdade social, o avanço da violência, da favelização, da periferização e diferentes dissonâncias sociais. Esse tipo de legislação, né, é assim, chacoalha, gente. Isso daí já deveria ter acontecido há tempos. Volta aqui, vamos falar de Curitiba na área da saúde. Curitiba deixa de ser a capital com o maior percentual de fumantes, segundo a prefeitura. A gente está falando aqui de um tema da área da saúde. Depois de 2 anos na liderança, a capital caiu para a 3ª posição, com um pouco mais de 11% de fumantes, dados do Ministério da Saúde. Por 2 anos, ela ficou, então, na posição de número 1 e agora ficou atrás de São Paulo, com 12,5%, e Porto Alegre, que lidera com 14,4%. Vale destacar que dados do município revelam que entre 2017 e 2018 houve uma redução de 60 mil fumantes. E em 2017, 15% da população fumava. Gente, legal de pensar aqui que a gente tem uma propaganda negativa em torno do cigarro, né? Que na verdade não é uma propaganda, é um aviso, né? Uma questão de esclarecimento. Tem aí as questões restritivas com relação à tributação que vira e mexe, né? Tarifação, impostos vem à tona, mas a gente tem também um acesso maior à informação, principalmente da população jovem, porque lá no passado a questão do cigarro era um status, né? Era uma visibilidade, era chique, era serviço. Hoje isso já não cola mais entre a meninada, entre a molecada, pelo menos é o que os números mostram, beleza? Para fechar aqui, de acordo com a prefeitura, nos 4 primeiros meses desse ano, a procura por tratamento contra o tabagismo aumentou 60%. Isso se comparar ao mesmo período do ano passado, saindo de 462 atendimentos para 758. Então, o debate sobre qualidade de vida hoje, dentro do contexto nacional, é extremamente tratado, né? Muito delicado hoje, é uma questão bastante visível. E o Paraná tem acompanhado esse movimento, beleza? Segue comigo aqui para falar de um dos maiores problemas do Brasil e do mundo, desafios no trânsito. Não me canso, em todos os blocos que eu gravo para todos os cursos, de falar do desafio do trânsito, uma tragédia anunciada. Provavelmente você já conhece alguém ou teve alguém que foi vítima de um acidente de trânsito, vítima fatal ou que ficou com alguma sequela. Por quê? Porque no Brasil isso é uma realidade, né? A gente tem, em média, cerca de 38 mil vítimas fatais por ano. Esses números já foram piores, mas a imprudência, o descaso, né, associar a bebida alcoólica à direção, uso de celular no trânsito, isso ainda tem causado uma série de acidentes que, além da perda humana, tem aí todo o desgaste econômico para a nossa realidade. Separei aqui 2 recortes para vocês, está lá: mortes do trânsito de Curitiba
aumentam 28% no primeiro semestre de 2019. De janeiro a junho, foram 32 mortes, frente 25 mortes no mesmo período do ano anterior. Número de feridos subiu pouca coisa, cerca de 3%. A quantidade total de acidentes aumentou em 5%, isso se for realizado um comparativo com o último semestre. De acordo com a polícia, quero chamar a atenção para esse fenômeno numa questão mais desdobrada, mais intermediária da Banca CESP. Ela vai querer saber exatamente o que gera esse número alto de acidentes. E a gente tem uma ideia de que o acidente vem da falha da via, da condição insuficiente de sinalização, de uma falha mecânica. Gente, o que mais causa acidente é a imprudência, o descumprimento de regras. Grava isso, leva para sua prova, beleza? Então é isso que está aqui. O desrespeito à legislação e a imprudência foram os principais fatores que elevaram esses índices. Houve ainda na frota da capital um aumento de 18 mil veículos entre um semestre e outro. Gente, muito carro. Falta de educação de trânsito, descumprimento arbitrário da legislação, falta de monitoramento e fiscalização. Pronto, são fatores combinados que desenham essa tragédia anunciada. Beleza? Não à toa, a busca agora é por investimento nesse setor, principalmente na dimensão da educação de trânsito. Amo esse tema para redação, tá? Amo esse tema para redação porque é um dos desafios e não é só no mês que passou aí alguns tempos, Maio Amarelo, não é só discutir no Maio Amarelo, é realmente pensar de um modo operacional, instrucional, né, de modo claro, objetivo, trazendo aí informações para a população, criando mecanismos punitivos mais criteriosos e rígidos no viés da lei. Lei seca completou 11 anos aí e tem ainda suas variadas brechas, tem os seus desafios, tem muitos indivíduos descumprindo apesar do peso econômico da multa, enfim. Então é pensar nessa educação de trânsito dentro de um caráter mais abrangente. Outro recorte, 250 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias federais do Paraná, isso no primeiro semestre de 2019. Metade das mortes causadas por atropelamentos e batidas frontais, um aumento de 8,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre lá de 2018, 231 mortes. Número de feridos permanece idêntico, cerca de 4.102 feridos contra 4.095 no ano passado. Olha aqui mais uma vez, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas são desobediência às normas de trânsito, desatenção, excesso de velocidade, que não deixa de ser uma desobediência das regras de trânsito, ingestão de bebidas alcoólicas e ultrapassagens mal sucedidas. Agora me diz uma coisa, quando o carro faz isso sozinho, em quais ou qual dessas hipóteses o carro assume esse comportamento nocivo? Os números são esses. 250 mortes, 4.102 feridos, mais de 3.700 acidentes, 1.739 motoristas bêbados, mais de 9.000 ultrapassagens proibidas, mais de 130 mil veículos acima da velocidade, 951 crianças sem cadeirinha e mais de 4.000 toneladas de excesso de peso. Chama atenção até para esse ano um debate sobre flexibilização de algumas regras de trânsito, flexibilização de leis de trânsito. Vou trazer aqui o debate sobre o uso das cadeirinhas, né? Que não mais custaria multa no viés econômico. Esse debate que ganhou aí especialistas criticando tal ação que deveria aí representar um retrocesso na segurança de trânsito, que é aí um dos grandes gargalos do Brasil. Beleza? Tranquilo? Teminha legal e vou contar um segredo para vocês. Não fala para ninguém, só para quem assistir essa aula aqui. Só quem tá aqui comigo, quem tirar a foto, postar lá no meu Instagram para eu ter certeza que está assistindo, para eu ficar feliz da vida. Quando me marca, eu vejo lá que tem uma foto com a minha cara assim, ó. Tira agora! Brincadeiras à parte. O CESP adora trazer nos recortes das questões de atualidades situações envolvendo o trânsito. Então vai por mim. Anote essas dicas aí. Vamos para a saúde! Gente, já quero te informar que esse número aqui vai mudar, tá? Mortes por dengue
chega a 22 mortes no Paraná. Trata-se aqui de um número muito dinâmico, então estou gravando essa aula, certo? E esse número vai ser atualizado. Mas só para você entender que essa é uma problemática da saúde pública hoje: dengue, chikungunya, zika vírus e agora o maiaro, que já tem registro, é um novo vírus aí, já tem registro no Rio de Janeiro e em São Paulo, se não me falha a memória. Então, problemas do Aedes aegypti, esse mosquitinho que tem tirado o sono de muita gente há algum tempo. Em 2015, uma epidemia, e agora de novo, em 2019, mais uma vez, o número de casos do Brasil explodindo. No Paraná, então, 22 mortes, isso até o começo de julho. 90 municípios em epidemia e 58 cidades em estado de alerta. Vale destacar ainda que tem caso registrado de chikungunya. Tudo bem? Segue comigo aqui. Boletim aponta que 83 pessoas morreram por gripe no Paraná. Gente, gripe que também é um problema, se a gente pensar aí em comparação com a dengue, matou mais do que a dengue. Segundo o balanço, 46 óbitos, não por cento, né, 46 vítimas de gripe no estado foram de pessoas com mais de 60 anos. 72 causadas pelo subtipo H1N1, que já preocupou alguns anos atrás e mais uma vez volta à tona. Cidades com maior registro: Foz do Iguaçu e Curitiba. Depois vem lá Cascavel, Paranavaí e Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Pato Branco, Cambé e Londrina. Destaque aqui então para Foz do Iguaçu e Curitiba. Outro ponto importante é que a meta de vacinação no Paraná foi batida com mais de 90% do público-alvo vacinado. Cuidado, gente, porque como se fala muito do movimento anti-vacina, a gente tem até países, Itália, que já legisla obrigando os pais a vacinarem os seus filhos sobre a possibilidade de perder o direito de matriculá-los em escola. A Alemanha vem nesse sentido também legislar, aí já existe esse debate no contexto da Alemanha. Então é possível que a banca tente enganar, mas o cumprimento da meta foi alcançado no Paraná, mais de 90%. Beleza? Não vai confundir aí então. TJ, estamos falando TJ Paraná. Olha que lindo se a banca coloca lá um debate começo, por exemplo, na redação. Tá? Pode ser um tema de redação. TJ do Paraná, obviamente, determina que Paraná forneça remédio com componente de maconha para criança com autismo. Esse remédio é à base do canabidiol, deixa a criança mais calma na ocasião de crises convulsivas. Essa decisão apontou que a recusa desse fornecimento gratuito configuraria ato limitador ao direito à saúde e à própria afronta à dignidade da pessoa humana. Então, preceitos aqui de ordem constitucional no entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná. A mãe da criança conseguiu a liberação na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer o importamento do medicamento e entrou na justiça para que o Estado fornecesse, já que ele tem um preço aí de $360, esse valor mensal do remédio. Beleza? Então, uma decisão polêmica aí sempre. A gente sabe que essa daí é a luta de muitas famílias que necessitam muitas vezes desses medicamentos, geralmente em situações específicas, né, ligadas à epilepsia, crises convulsivas e etc. Então, uma decisão recente que chama atenção e é de destaque, né? Cai aí inclusive no âmbito do direito, né? Com uma certa sutileza na análise. Segue comigo aqui, vamos falar de cultura, gente. Achei muito legal essa, gostei muito de ler sobre essa informação. Cultura que é um tronco esquecido, tá? Eu falo isso para todas as provas. Chega lá e fala, tava tendo a festa literária de Paraty, a Flip, quem que é o homenageado? Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Teve lá a cerimônia do Oscar no começo do ano. Qual filme venceu? Green Book, O Guia, que narra o contexto segregacionista dos Estados Unidos, década de 60. Um músico que se relaciona com um taxista, né, um músico negro. E esse Green Book era um livro que listava locais, bares, restaurantes, hotéis, onde os negros eram bem-vindos naquele contexto segregacionista. Então esses tópicos de cultura, eles são muito interessantes para as provinhas de atualidades. E aqui a gente tem um feito para a história. Após descoberta de espécie inédita de dinossauro no interior do Paraná, o Museu de Paleontologia ganha espaço maior. Até o espaço do museu mudou lá em Cruzeiro do Oeste, aumentou justamente por conta do Vespersaurus paranaensis. Ele que foi encontrado num sítio paleontológico da cidade
por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, Universidade de São Paulo, a USP, e do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, exatamente essa cidade. Vamos entender a homenagem aqui do nome, em latim. Vesper faz referência ao oeste, por causa da cidade de Cruzeiro do Oeste, exatamente onde foi encontrado. Saurus, em grego, é lagarto, e o Paranaensis é uma homenagem ao estado. Então esse é o Vespersaurus paranaensis. Outros dinossauros que habitaram outras regiões do Brasil e do mundo estavam no noroeste do Paraná há 90 milhões de anos, coisa pouca ali atrás, na década de 70, moradores encontraram fósseis do pterossauro, que foi o primeiro encontrado por João Dobruski. Ele que é aí uma das figuras emblemáticas dessa área, mas agora a gente está falando do Vespersaurus paranaense. Talvez, uma questão maldosa. Você conhece o Vespersaurus e entende que o Vesper diz respeito ao oeste, que o Saurus é em grego lagarto, que o paranaense é uma homenagem ao Paraná. Vem a banca e pergunta aonde foi descoberta, onde está o museu. Beleza? Então não esquece, Cruzeiro do Oeste. Tá aí, segue comigo. Essa daqui eu coloquei mais porque eu gostei, tá? Gostei muito aqui dessa iniciativa e como é uma notícia que foi vinculada aí por uma série de canais, talvez possa aparecer, já que a gente está falando de uma prefeitura do Paraná, a Prefeitura de Quinta do Sol, que oferece desconto de 30% a 50% no IPTU para quem adotar cachorro de rua. O prefeito já destacou que isso não impacta na arrecadação do município e há aí um ativismo em defesa dos animais que defende tal ação. O município tem pouco mais de 4 mil habitantes, mais de 150 cães de rua, isso segundo estimativas próprias. O percentual do desconto varia de acordo com o tamanho do cão, 30% para cães pequenos, 40% para porte médio e 50% para cachorro grande. Quem adota 2 cães, o desconto também é de 50% no imposto. O município dá uma casinha, paga o tratamento veterinário do resgate até o animal estar ali pronto para adoção. O desconto vale se o animal estiver sendo bem cuidado, obviamente, por isso que tem um termo de adoção e uma guarda responsável. Há ainda multa para quem maltrata os animais, que varia de R$100 a 20 mil. Cerca de uma vez por mês, um fiscal verifica como estão os animais adotados. Muito legal a ideia. Muito aí, né, celebrada entre os ativistas em defesa dos animais e pode ser um estímulo para outras cidades, outras prefeituras, né, para tentar aí resolver problemas como esse, lógico, que uma cidade aí que evidencia, né, um problema de abandono de animais. Segue comigo, vamos para a economia mais uma vez. Número de micro e pequenas empresas inadimplentes aumenta 5% em um ano no Paraná. Em maio de 2019, o Estado registrou mais de 314 mil empresas com dívidas em atraso. Mais de 314 mil. No mesmo mês de 2008, eram quase 300 mil. Se a gente comparar o Paraná com outros estados, ainda não está tão mal. Está na 15ª posição da maior taxa de inadimplência de micro e pequenas empresas, isso segundo dados do Serasa. Rio de Janeiro e Amapá tiveram os maiores aumentos na comparação com dados com mais de 11%. Então a gente sabe que pequenas empresas, microempresas acabam sofrendo diretamente com esse movimento de instabilidade econômica, né, sempre aí recorrente em diferentes momentos da nossa história e não é diferente aí com o contexto paranaense. Vamos para uma questão polêmica, gente. Talvez na sua prova de redação também, ou na prova de atualidades. Tá lá. Atleta trans reverte decisão e atua por time feminino nos Jogos Abertos do Paraná. A gente tem até na Superliga Feminina de Vôlei, a Tiffany, que desde o ano passado, de 2018, atleta de Bauru, representou um tabu a ser quebrado. Nossa, ficou muito feio, não parece que está escrito Bauru. Bauru. Ela que é uma atleta trans, até 2012 competia no atletismo, treinava no atletismo masculino e passou a praticar aí o voleibol, né? E
jogar, foi a primeira atleta trans da história da Superliga Feminina de Vôlei. E o caso dela, né, atletas, ex-treinadores, etc., defendendo que seria uma força desproporcional, enfim. Ela teve a continuidade garantida, o próprio Comitê Olímpico Internacional vai se debruçar sobre essas regras para discutir melhor. E agora, essa decisão para os Jogos Abertos do Interior da atleta Priscila, que pôde atuar, certo? O Comitê Olímpico Internacional pede que mulheres trans se declarem do gênero feminino, isso na percepção civil, né? O que hoje a alteração é muito fácil, né? Desde uma decisão do STF de 2018, e tenha um nível de testosterona inferior a 10, não sei que lá, mol, por pelo menos 12 meses antes da estreia. É isso daí que está sendo questionado, porque esses critérios seriam extremamente frouxos, né? Na visão de muitos. Para outros, há total possibilidade de competitividade. Fechou? Vamos falar de operação. Provas de atualidades adoram operações da Polícia Federal, operações da Polícia Civil, operações de destaque. Esquece a Lava Jato. Vai talvez lá nos desdobramentos, muito clichêzão. Vamos falar dessa daqui do contexto paranaense. Operação Muralha apreende cerca de 45 milhões em contrabando. Foram 57 dias, Receita Federal junto com as forças policiais, que tirou ainda de circulação mais de 2,8 toneladas de maconha e 2,3 milhões de cigarros. Vale destacar que o Mato Grosso do Sul também esteve integrado nessa operação, e essa rota do Paraná, por conta das fronteiras, é um grande desafio, que é um tema de redação legal para a sua prova, CESP, gente. Fronteiras, como proteger as fronteiras, o desafio das fronteiras, a necessidade de monitoramento, de fiscalização, de utilização de todo o aparato tecnológico, já que é um desafio do Brasil, um país com extensas fronteiras, dada a sua disposição geográfica. Grande tema para a sua prova de redação. De acordo com o balanço, então, o valor é 44% maior que o registrado durante a operação de 2018, se for realizada essa comparação aí. Então, a gente tem na problemática do contrabando um dos grandes desafios. Segue comigo, para tudo que você está fazendo. Se você cansou até agora, o nosso bloco está com um pouco mais de 40 minutos, joga um café na cara, toma uma água ou faz o inverso, como você preferir, e vem comigo para garantir aquela questão teórico-conceitual básico, tá? Aqui é o básico. Se você é do Paraná, vai tirar de letra. Se você não é, vai aprender agora comigo. Vem aqui. Economia do Paraná. Economia do Paraná tem um predomínio da atividade agrícola, já falei isso para vocês. Não à toa, eu tenho aqui no brasão e na bandeira também um ramo de erva mate e um ramo de araucária, certo? Tá aqui esse vermelho, gente, esse vermelho que representa a fertilidade da terra roxa, que aqui tá vermelho, obviamente. O sol nascente, que vem trazendo a ideia de liberdade. Esses três picos que representam ao mesmo tempo grandeza, sabedoria e a nobreza do povo, assim como os três planaltos, olha o relevo. Oriental ou de Curitiba, central ou dos Campos Gerais e ocidental ou de Guarapuava. Então, que legal! Do brasão, quando eu fui, pesquisar sobre isso, brasão a gente já tira uma série de informações de ordem geográfica para acertar aí a questãozinha da sua prova. Então, predominância agrícola, erva mate é o maior produtor de mate do Brasil, além de outros grãos, soja, feijão, além de outras culturas, ovos, a cultura suína e outros rebanhos. Aqui, Pico Paraná é o ponto mais alto não só do Paraná, como da região sul do Brasil, com quase 1.900 metros acima do mar. Ele está situado na região do Ibitirá-Aqui, que em Tupi-Guarani significa Serra Verde, que virou o Parque Estadual do Pico do Paraná, uma das regiões mais bonitas da região. Clima predominante, subtropical úmido, as estações são bem definidas. Biominha, aula lá de Geografia do Ensino Fundamental. Mata Atlântica, onde a mata de araucária é a grande predominância. Nunca se esqueça da belíssima gralha azul, que é a ave símbolo do estado, que infelizmente encontra-se em extinção
há alguns anos, dada aí a atividade, né, intensa do ser humano com o espaço geográfico. Segue comigo para falar da erva mate. A extração de erva mate nativa, que é concentrada, obviamente, na região sul, inclusive por questões climáticas, teve uma produção de mais de 423 milhões de reais em 2018, em comparação com 2019. No Paraná, quero que você saiba desse pedaço, estão os 10 municípios que alcançaram a maior produção em 2017. Destaque para São Mateus do Sul, que é o maior produtor nacional com quase 20% da produção, dados do IBGE. O que a banca pode cobrar? O nome do município, que é o maior produtor de uma das principais culturas do estado, São Mateus do Sul. Fechou? Continua comigo aqui, então. A bandeira, tá aqui a bandeira, aqui de novo, gente, ó, o mate aqui de novo, ó, o araucária aqui, para você entender ainda a transcrição Paraná, certo? Essa é a bandeira, então, do Paraná. Em alguns momentos, as bancas gostam dos símbolos oficiais. Seguindo aqui, o professor errou. O professor errou, tinha certeza que você ia pensar isso, porque tem aí uma notícia do Mato Grosso do Sul. Né? Tinha certeza, já me preparei para isso. Já estou aqui recuperado, restabelecido, para te explicar por que eu coloquei uma notícia do Mato Grosso do Sul. Tá aqui, ó. O Mato Grosso do Sul registrou o maior número de abates de suínos de sua história no primeiro trimestre de 2019. Entretanto, um outro estado de representatividade, depois de Santa Catarina, é o Paraná. Por isso que está aqui essa reportagem. Então, Mato Grosso do Sul bateu recorde? Beleza, não importa pra gente que não vai cair na nossa prova, mas vai cair que essa é uma das principais fontes da economia paranaense, com mais de 2 milhões de abatimentos de suínos em 2019, isso no primeiro trimestre. Tudo bem? Segue comigo aqui, falando ainda da agropecuária, temos destaque para a produção do milho, do trigo, do feijão. Essas são as culturas. Lembra disso, gente? Lembra disso porque a gente está falando aqui da importância da economia, tá? Economia. Além disso, temos ainda soja, frango e ovos. Já comentei aí dos suínos. O Paraná tem 399 municípios, Curitiba é a capital, se localiza na região sul, faz divisa com São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e com 2 países, Argentina e Paraguai. Professor, por que você está falando isso? Porque já caiu. O óbvio precisa ser dito. Já caiu quais os estados, não me lembro de qual prova. Eu até vou resolver aqui, em um bloco específico, vou gravar depois só questões CESP, questões recentes, para você chegar lá afiado, né? As últimas questões, aquelas que não foram esgotadas ainda, temas que ainda continuam valendo. Mas você vai ver que já caiu isso, beleza? O principal rio do estado, obviamente, é o Rio Paraná, que nasce lá em Minas Gerais. Dentro do estado percorre mais de 420 quilômetros. É no Rio Paraná que está localizada a hidrelétrica de Itaipu, que é um dos maiores projetos do setor do mundo e que tem aí a parceria com Paraguai. Rio Paraná, que significa como mar, ou parecido com o mar na língua tupi, é o principal formador da Bacia da Prata, a hidrografia que é de elevada importância para o contexto local, certo? Quando considerado sua extensão total até a foz do Rio da Prata, lá na cidade de Buenos Aires, é o 8º maior rio do mundo em extensão e o maior da América do Sul, lógico que depois aí do Rio Amazonas. E ainda, além disso, é o 10º maior do mundo em vazão, drenando boa parte do centro-sul da América do Sul, dentre esses espaços, 5 estados do Brasil. Sua bacia hidrográfica abrange mais de 10% de todo o território brasileiro, por isso que é uma área de representatividade. Olha que legal aqui. Falei para vocês de setor hidroelétrico, o Paraná é um estado com alto potencial nesse aspecto, né? Vários estudos mostram isso, que a produção supera a potência de 26 alguma coisa aqui watts nas principais bacias do seu rio. E aqui o tema da atualidade, ou os temas. Bolsonaro, no Paraná, inaugurando uma usina hidrelétrica localizada lá no Baixo Iguaçu, em Capanema, no sudoeste do estado. Então, uma usina no Rio Iguaçu, que é o outro rio importante depois do Rio Paraná. Beleza? Segue comigo aqui,
Porque o Paraná inaugurou ainda agora, gente, muito recentemente, a primeira termoelétrica de biogás do Brasil. Eu queria que você entendesse como funciona essa hidrelétrica que teve investimento milionário. Então, primeiro, que é muito sustentável, tem tecnologia e inovação. São 18 produtores de suíno que vão produzir esse biogás a partir do tratamento dos dejetos de cerca de 40 mil porquinhos naquele sistema de biodigestão. Esse biogás vai ser conduzido por uma rede coletora que interliga essas propriedades rurais, onde estão instalados os geradores com essa potência aí que vai dissipar a energia. A energia ela será utilizada para compensar o consumo nos prédios públicos do município, num total de 72 unidades consumidoras, e esses produtores receberão um repasse mensal pelo volume do biogás injetado na rede. Gente, uma experiência que já vem sendo discutida, e isso daí é a mais alta inovação do setor do segmento, né? Nessa proporção aí de debate sobre sustentabilidade. Algo a ser lembrado para sua prova. Segue comigo! 5 maiores cidades do Paraná estão entre as melhores em saneamento básico. Saneamento básico, tratamento de água, esgoto, coleta de esgoto é um dos principais desafios do Brasil. Há uma ampla desigualdade. Gosto muito desse tema também para a sua redação. Por quê, professor? Porque o CESP é uma banca marcada pelo conteudismo, pela objetividade, não é abstrata como a FCC. Quem já fez prova da FCC sabe disso. É uma prova que tem lá temas subjetivos, filosóficos, abstratos. Aqui não, é conteudismo. Segue comigo aqui. Esse ranking que é elaborado pelo Instituto Trata Brasil traz lá entre as principais cidades Maringá, 4º lugar, Cascavel, 6º, Curitiba, 12º, Londrina, 15º e Ponta Grossa em 17º. Curitiba continua como a melhor capital do país. Destaque ainda para São José dos Pinhais, que aparece na 30ª posição e subiu 15 colocações no comparativo com o último ano, beleza? Vale destacar que pensar no tratamento de água e esgoto é falar de um tema ainda desigual no Brasil. Algumas regiões sofrem, né, com essa discrepância. Entre as 20 primeiras cidades, 18 são atendidas por empresas públicas. Vale destacar aí 2 por empresas privadas. As cidades atendidas por empresas privadas são Niterói e Limeira, que somam um pouco mais de 800 mil habitantes. No sentido inverso, empresas públicas, mais de 25 milhões de habitantes. Todas as 345 cidades que são atendidas pela Sanepar no Paraná têm 100% da população abastecida com água potável e 74% dos moradores têm acesso à coleta de esgoto, com 100% do esgoto tratado, que é um valor acima da média, como eu falei, desigual do Brasil de 60%. Segue comigo aqui, outro cultivo em alta, a produtividade da cevada deve aumentar 15% no Paraná, isso por conta das condições do tempo favorecendo aí, e um outro tema polêmico, um projeto de lei ainda não aprovado, que vai permitir a falta dos servidores em caso de emergência veterinária, isso assim como em caso de morte, falecimento de cônjuge, enfim, filho, pai, pessoas próximas, tem a falta, seria mais uma falta permitida no caso de uma urgência veterinária. Está aí então em discussão o projeto da Cássia Dietrich, né, do Solidariedade, que tem aí um debate por diferentes setores da sociedade. Vamos falar aqui de segurança pública no Paraná. Assassinatos diminuem mais de 20% no Paraná nos 5 primeiros meses de 2019. Lesões com morte aumentam 85%. Nesse período, 760 pessoas foram vítimas de latrocínio, homicídio doloso ou lesão corporal, seguida de morte no estado. Nos 5 primeiros meses de 2018, o número foi maior, de mais de 970 pessoas. Vale destacar, gente, que esse número, né, apesar de ter uma redução, chama atenção porque nós temos um contingente de pessoas perdendo a vida oriunda aí da violência, né, do descaso, da problemática da violência, da escalada da violência, que não é só do Paraná, é do contexto nacional. Atlas da Violência 2019, com dados de 2017, divulgado em junho ou julho, agora já não lembro mais desse ano, 65.602 homicídios no Brasil, uma média de 180 pessoas vítimas por dia.
uma tragédia também anunciada, uma violência que a gente já interiorizou, já internalizou, um medo que a gente já assimilou, né? E também já naturalizou. Já é normal viver com essa violência no Brasil, infelizmente. Segue comigo. PRF apreende 14,9 toneladas de drogas em rodovias federais no primeiro semestre de 2019. Ainda assim, houve uma queda de 43%, porque nos períodos anteriores, apreensões recordes, né, nos primeiros dias do ano. Segundo a polícia, nesse primeiro semestre, foram mais de 13 toneladas de maconha, mais de 900 quilos de cocaína e mais de 300 quilos de crack. Aqui, ó, a fronteira, Paraná e Mato Grosso. Mato Grosso são os estados com mais apreensões de drogas em estradas em todo o país. Destaque aqui de novo para a problemática da fronteira. De novo, gente, vou ser repetitivo com alguns temas, justamente porque eles são mais, né, sintomáticos para a sua prova conhecendo o CESP. Ainda falando das apreensões de cigarro contrabandeados e munições de armas de fogo aumentaram, 11 milhões de carteiras de cigarro, alta de mais de 40%, e arma de fogo também cresceu mais de 38%. Foram 116 armas contra 84 no mesmo período de 2018. A PRF apreendeu ainda mais de 12 mil munições e 56 mil unidades de medicamentos nas estradas no estado ao longo desse ano. Com isso a gente não acaba, não. Eu fiz um comparativo aqui legal para falar do milho. Vem aqui. Já estava acabando a aula. Olha isso. O governo projeta a safra de grãos 6% maior no Paraná e impulsionada pela produção do milho. Vai ser 6% maior, chegando a mais de 37 milhões de toneladas. Isso porque a colheita do milho safrinha ultrapassa 20% da área de mais de 2 milhões de hectares. Outro indicador é a produção do feijão, já falei também da importância do feijão, além de falar aí da soja, certo? A soja, né, que não é competitiva quantitativamente com o milho, mas que tem a sua parcela de importância apesar da redução na produção. Isso faz com que os números do Brasil sejam puxados para cima. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de milho, a gente só perde para Estados Unidos da América. Há 10 anos, para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha 1% do mercado global e hoje a gente já tem 25% de todas as vendas do mundo. Esse é um relatório da FAO. A FAO é a entidade da ONU que lida com a agricultura e a alimentação. Inclusive era um brasileiro, José Graziano, diretor-geral, teve eleição recente, um chinês vai assumir aí o posto do brasileiro. O Brasil, inclusive, apoiou a eleição do chinês na FAO, beleza? Uma das razões para o aumento da produção, aqui, queria que você soubesse disso, é um etanol de milho, né? Então, esse etanol de milho aumentou a produção e, consequentemente, eu tenho mais milho, né? Nesse meio, tenho mais necessidade de milho, beleza? Nessa safra, 1,4 bilhão será fabricado a partir do milho, uma tendência em alta que chama atenção e que eleva, obviamente, a produção do milho. Fechou? Aqui, gente, fato curioso, né? Eu já falei aqui, mas só para sistematizar, o número de feminicídios no Paraná aumentou 48% no ano passado. Na verdade, eu sei porque eu coloquei essa, porque eu queria falar do caso da Tatiana Spitzner, né? Que completou um ano, foi assassinada aí pelo marido, um fato que ficou conhecido no Brasil, né? Uma situação realmente trágica. No ano passado, 162 mulheres mortas no Paraná, número menor que 2017, mas ainda assim nós temos essa sendo uma realidade das mais problemáticas dentro do contexto paranaense e do contexto nacional. Aqui, um fato curioso, essa daqui é a curiosidade. A curiosidade pode aparecer na sua prova. Delegado Francischini foi o deputado estadual mais votado da história, isso lá em 2018, teve mais de 427 mil votos. É aí do partido PSL, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, e carregou pelo sistema proporcional de votos, né? Carregou por conta de ter excedido o quociente eleitoral, mais 7 parlamentares, o que fez do PSL a maior bancada da Assembleia do Paraná, agora em 2019. Beleza? Curiosidade pode aparecer sim. Polêmica agora recente, tensão nuclear do Irã, que eu já estou juntando um pouquinho do tema internacional, que tem aqui no nosso curso. Se você procurar aqui no curso regular de atualidade, você vai achar, né, uma aula específica sobre o Irã, mas há uma tensão, ou as sanções dos Estados Unidos e essa
essa questão chegou no Brasil. Por quê? Porque a Petrobras deverá fornecer combustível a navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá, um dos principais portos do Brasil. Essa foi uma decisão do STF. Havia aí um receio de que as sanções impostas aos americanos afetassem a realidade brasileira e por isso que o caso foi judicializado. A questão do Irã é: o Irã estaria enriquecendo urânio acima do permitido, já falou que vai superar os 5%, já cogitou chegar a 20%. O acordo nuclear em 2015, que os Estados Unidos se retiraram depois que o Trump assumiu o país, era de 3,67%, então hoje os países vivem aí essa tensão. Agora eu queria que você me ajudasse de coração, para a gente terminar agora de verdade com chave de ouro. Eu achei essa informação e me fez pensar. Coloquei aqui na aula para você, principalmente que é do Paraná da região, talvez me ajudar. Tá lá. Mulher mais velha do mundo comemora 119 anos em Tibagi. Tibagi é um município lá da região de Campos Gerais, estado do Paraná, 200 quilômetros de Curitiba, uma cidade de cerca de 20 mil habitantes. A senhora Amantina dos Santos do Virgem, ela que é a chamada de Dona Júlia, ela comemorou 119 anos, esteve lá prefeita em exercício, enfim, autoridades, etc. Beleza, aqui fala que ela é a mais velha do mundo, Portal Bem Paraná. Aqui eu tenho esse recorte que diz que a Kane Tanaka é a mulher mais velha do mundo reconhecida pelo Guinness Book. Se ela tem 116 e a paranaense completou 119, de fato, talvez há um descompasso, talvez não fui oficializado, essas questões são muito burocráticas. Mas me ajuda você que é do Paraná a descobrir, eu quero saber agora descobrir se essa senhora é a pessoa mais velha do mundo ou não, e aí seria uma curiosidade legal para a sua prova. Galera, nesse material eu deixei ainda para vocês as questões da última prova, né? Peço para que vocês não se apeguem às questões da última prova nem ao tema de redação. O tema de redação está aqui, ó. Por quê? Porque já passou muito tempo, né? Prova em 2014, então a gente tem aí um desdobramento de acontecimentos. Estaremos atentos ao que é possível para a prova de vocês. Convido vocês que assistiram essa aula, que gostaram do formato. Primeiro, deixa aqui a sua interação com o vídeo, deixa o seu like, curte o vídeo, compartilha, comenta com alguém, né? Enfim, qualquer ação sua é super importante. Quer conhecer o nosso curso? Vai lá no meu site, Professor Rodolfo Gracioli, vai ter um cupom de desconto lá para você usar e conseguir um desconto especial para ter acesso até a data da prova do TJ e conseguir mandar bem na sua prova, conhecendo aí outros temas internacionais. Segue a gente nas redes sociais. O que eu sempre digo, acredite sempre em seus sonhos, não desista dessa sua luta, principalmente para essa prova. Guerreiro é você que está aí nessa preparação depois de uma interrupção de 2 anos. Muita gente pensou em desistir, voltou. Outros tantos continuaram na pegada, aguardando a data da prova. Então, guerreiro é você que não tem que desistir em hipótese nenhuma. E eu sempre digo, não é uma prova que vai dizer quem você é. Você tem que ser maior do que ela. Tratar com seriedade. É uma banca muito séria. Respeito, humildade, mas fazer o seu melhor. E eu tô aqui para te ajudar com toda certeza. Muito obrigado, gratidão para você que ficou comigo até aqui, uma aula de muita energia. Fique esperando o seu contato, sua foto lá, seu joia, seu comentário para responder. A gente se vê aí na próxima aula, no próximo encontro. Sucesso! Valeu, galera!